Ciclones, tufões e furacões. Existe alguma diferença? Antes de eu te contar, acesse aqui pelo link da legenda os e-books do Etapa. Ali você vai encontrar várias dicas de estudo, formas de ingresso e todas as informações para você que vai prestar os principais vestibulares. Retomando a nossa pergunta, qual que é a diferença entre eles? A diferença é nenhuma, no caso. A gente está falando do mesmo fenômeno atmosférico, a gente está falando de ciclones tropicais. A diferença entre os nomes, na verdade, é só da localização, da região onde eles forem formados. Então, por exemplo, se a gente estiver falando de um ciclone que estiver indo em direção aos Estados Unidos, tiver sido formado no Oceano Atlântico, a gente vai chamar ele de furacão. Agora, se for um evento que está indo em direção ao Japão, tiver sido formado no Oceano Pacífico, a gente vai chamar ele de tufão. Mas são todas tempestades de origem oceânica formadas na faixa tropical. E afinal, o que são os tais dos ciclones tropicais? A gente está falando de um fenômeno atmosférico intenso, bastante forte, chuvas tropicais de alta intensidade. Eles são formados sempre em centros de baixa pressão atmosférica, que puxam o ar na sua direção. Como eles são tempestades formadas em regiões oceânicas, essa umidade que provém do oceano, que vai subir com bastante força para a atmosfera, porque é um ar quente, leve, vai formar aquelas nuvens gigantescas. Os ciclones tropicais, eles podem durar de dias a semanas, e eles só vão realmente perder força quando eles chegarem na linha da costa. E como é que eu vou saber em que sentido que o ciclone está girando? Porque isso sim vai ter diferença. Os anticiclones vão girar no mesmo sentido? Ou será que não? Primeira coisa que a gente tem que saber é a diferença entre movimento ciclonal e anticiclonal. O movimento ciclonal é aquele que vai obedecer o mesmo padrão de rotação do hemisfério onde ele estiver inserido. Já o movimento anticiclonal é aquele que vai ter um sentido oposto àquele do hemisfério onde ele estiver situado. Pensa comigo, se a gente observar a Terra a partir do Polo Sul, a gente vai perceber que ela está girando justamente num sentido horário a partir desse referencial. Isso porque a Terra gira, lembra, de oeste para leste. Então os ciclones no hemisfério sul vão ter o mesmo padrão de rotação. Os ciclones no hemisfério sul vão girar no sentido horário. Quer uma dica para você lembrar disso? Escreve um S de sul e coloca uma setinha em cada uma das pontas desse S. Puxando essas flechinhas, automaticamente vai aparecer um sentido de rotação horário. Quando a gente fala dos ciclones no hemisfério sul, eles têm esse tipo de rotação. E os anticiclones vão girar no sentido oposto. Os anticiclones do hemisfério sul girarão no sentido anti-horário. Agora, se a gente vai falando do hemisfério norte, o que vai acontecer? Ali a gente vai observar, a partir do Polo Norte, um sentido anti-horário de rotação. Isso significa que os ciclones vão ter o mesmo padrão de rotação, anti-horário. E quando a gente falar de um anticiclone para o hemisfério norte, a gente vai perceber que eles vão girar justamente no sentido horário, o inverso do que a gente tinha no hemisfério sul. Outra diferença importante é que nos ciclones a gente sempre vai ter tempo ruim, vai chover pra caramba, uma tempestade tropical. Nos anticiclones a gente tem tempo estável, muito seco. Gostou desse vídeo? Curte ele, compartilha com seus amigos, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse.